Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso. E aí, tá mais preocupado com a CPI do circo, que não vai dar em nada, ou tá preocupado com a tua liberdade? Pergunto isso porque hoje a Câmara dos Deputados, aí sem ninguém perceber, sem ser noticiado em nenhum veículo de imprensa, a não ser na ordem do dia da Câmara dos Deputados, resolveu colocar em pauta o regime, o pedido de tramitação em regime de urgência do fadado aí, do malfadado passaporte sanitário, passaporte de imunização, para ver se você tomou a vacina ou não, que tipo de atividades você poderá ter acesso. Vamos lembrar que na União Europeia esse passaporte já está sendo utilizado. Inclusive, as medidas restritivas agora na Alemanha, elas serão apenas para os não vacinados. Então, criou-se uma categoria de subcidadãos, cidadãos com menos direitos que outros por não terem se vacinado. Eles não terão acesso a determinados serviços que os vacinados terão. E o Brasil caminha justamente para a aprovação desse passaporte. E vejam só, com o ministro do Turismo, aí, o ministro gostando dessa atitude, incentivando esse passaporte, o Queiroga, o ministro da Saúde também, incentivando a aprovação desse passaporte, sendo que o presidente disse que ia vetar. É complicado entender, dentro de um mesmo governo, tantas opiniões diferentes. Mas o fato é que hoje, essa medida globalista será votada na Câmara dos Deputados para ver se ela correrá em regime de urgência. Vou explicar o que isso significa, tá? Não é que o passaporte será aprovado hoje em regime de urgência. Tem chance ainda de nos salvarmos disso. Antes vamos dar uma notícia boa, A notícia boa é que dentro dessas ordens do dia aí também entrará a votação da privatização dos Correios, Foi muito engraçado ver ontem a Sâmia Bonfim do PSOL, dizendo que a empresa dos Correios é uma empresa muito lucrativa, e que não pode ser privatizada. Hoje eles vão quebrar o pau lá na Câmara dos Deputados para impedir a votação da privatização dos Correios. Já passou da hora, o governo não tem que ser empresário. Mas dito isto, vale lembrar também que a promoção da livraria Vista Pátria, você que aguardou até a meia-noite de hoje, a promoção está valendo. Livros como Os Donos do Mundo, que estão aí com promoção de 45% de desconto. Não perca essa oportunidade agora na livraria Vista Pátria. Essa promoção só vai até o dia 13, hein? Corre lá. Vamos lá. A tramitação do regime de urgência, ela permite que essa matéria, que esse passaporte sanitário que impede, por exemplo, vamos usar um paralelo aqui ao que aconteceu em Nova York. Em Nova York agora teve um show há pouco tempo, no qual foram impedidos determinados imunizados com vacinas diferentes do que era pedido no show. Então, por exemplo, se você tomou vacina da Coronavac ou da AstraZeneca, da Coronavac você nem entra nos Estados Unidos, para falar a verdade. Se tomou da AstraZeneca, você não teria acesso a esse show. Só quem tomou da Pfizer ou da Janssen. Então, você começa a criar castas de cidadãos, E esse passaporte sanitário vai permitir isso aqui no Brasil, porque determinados estabelecimentos vão poder exigir esse passaporte sanitário, caso aprovado, e só permitir a atividade, que participe das atividades, como shows, por exemplo, ou atividades mais importantes, como trabalho, ter acesso a um emprego, se ele apresentar esse passaporte sanitário com a vacina que o empregador quiser, por exemplo. Ou, se ele não decidiu por não tomar a vacina, ele não terá acesso a essa informação, ele não terá acesso a esse evento, a esse show, ou até mesmo ao seu sustento, que é o trabalho. Ou a escola, por exemplo, Caso aí você queira ter acesso a uma faculdade, a uma escola, você também poderia ficar limitado, caso você opte por não tomar vacinas que foram aprovadas em regime de urgência, vacinas emergenciais, uma aprovação emergencial como a AstraZeneca e a Coronavac. A única que está aprovada em definitivo no Brasil hoje é a vacina da Pfizer. Então, outras são vacinas experimentais ainda. E você não teria acesso a esses serviços. E desta forma, esse passaporte, ele, para ser aprovado, ele tem que entrar na fila dos outros projetos importantes, dentre eles, como eu falei, o dos Correios, a aprovação aí dos Correios.
da privatização dos Correios. Porém, se aprovarem hoje a tramitação em regime de urgência, ele fura a fila, passa na frente de todo mundo, né, e, caso seja aprovado no plenário, ele vai para a sanção do presidente da República, né, que disse que vetará. O presidente Bolsonaro já disse que vetará, apesar de ter essas inconsistências dentro do seu próprio governo, de ministros que querem a aprovação, ele vetará, quem manda é o presidente. Porém, todo mundo sabe, quem não sabe aqui fica o esclarecimento. O presidente vetando, ele volta para o Congresso e aí é convocada uma sessão do Congresso Nacional presidida pelo presidente do Senado, que também é presidente do Congresso, o senador aí, Rodrigo Pacheco. Ele fará uma sessão com senadores e deputados, no qual eles votarão os vetos do presidente. Dentre esses vetos, poderá estar o veto, poderá não, estará de fato o veto do passaporte sanitário, e se tiver uma maioria qualificada, eles derrubam o veto do presidente Jair Bolsonaro. Então, é muito importante que este projeto seja recusado na Câmara dos Deputados, tá? Na Câmara dos Deputados, até mesmo porque não dá para confiar nessa base do presidente Jair Bolsonaro, essa base que eu digo, a base que entrou depois, né? Essa base do Centrão. Como eu já venho falando, a Centrão ele vai com quem dá mais. Se ele achar que a imprensa vai ficar em cima deles, porque, por exemplo, na cabeça, a gente tem que pensar como pensam essas pessoas, né? Eles acham que aprovando o passaporte sanitário, isso aí é algo bom para a economia, porque vai reativar mais rapidamente determinados setores. Como, por exemplo, é muito falado do setor de eventos que está parado no Brasil. Né? Por exemplo, Barretos, que aconteceria agora, hein? Nem sei o que vai acontecer ainda, Barretos agora em agosto, né? O rodeio de Barretos, já vai para o segundo ano aí travado. Né? Eventos grandes no Brasil que movimentam economicamente e estão travados. Então você oferece essa possibilidade do capeta, né? Você chega lá, não, eu te dou um passaporte aqui, você diz que já foi vacinado, você pode participar do evento. Aí o empresário, muitas vezes ele pensando no imediatismo, né? E o político, ele é pautado, né, por setores da sociedade, se a sociedade não pressionar, né, ele vai aprovar, por isso que eu digo que é importante pressionar esses deputados agora, né, desde já primeiro para não aprovar o regime de urgência hoje, né, e segundo para não aprovar no plenário esse passaporte. Por quê? Porque apesar de trazer benefícios a curto prazo, né, ele vai trazer uma supressão de liberdades no Brasil e criar castas de pessoas, castas de cidadãos no Brasil, né, coisa que já acontece na Alemanha, por exemplo. Né? Quem assiste aí o canal do Caio Alemão, que é um canal excelente, sempre traz atualizações da Europa, né? Inscrevam-se lá, joga aí Caio Alemão, né? Você vai encontrar o canal do Caio Alemão, sempre muito bem humorado, muito agradável o canal dele de se assistir, né? Sempre com uma paisagem muito bonita no fundo, muito legal. E ele sempre traz informações da Europa. A Alemanha, lá onde ele mora, né, já está com esse regime de castas. E não podemos aceitar isso no Brasil. Mas, como eu estava dizendo, é interessante para o empresário abrir o bar dele, abrir a boate dele, abrir seja lá o que for, né, com o passaporte sanitário, de imediato, liberar o setor de turismo. Por isso que o ministro do Turismo, né, eu acho que ele não faz isso de má intenção, ele faz isso porque ele vê nisso uma oportunidade de aquecimento econômico do setor. Só que isso, meu amigo, tem um preço muito alto. Tem um preço da liberdade da população. Né? Começa assim, passaporte sanitário. Os nazistas tinham um passaporte genealógico. Sabiam disso? Né? Lá tinha um passaporte. Olha, esse aqui é raça pura, ariana. Esse pode andar aqui pelo país. Não, esse tem que morar no gueto ali. Né? Acabou, vamos botar, né, estrelinhas no nosso peito. E isso não pode ser aceito. Tá? O passaporte sanitário, inclusive, ele já foi recusado na Inglaterra. Na Inglaterra, que apesar de estar nas mãos do Partido Conservador, né, tem tomado atitudes muito restritivas com relação à Covid. E nem na Inglaterra, após vários protestos contra esse passaporte, foi aprovado. Então, fica aqui, né, a reflexão.
Meus amigos, eu vou deixar um recadinho rápido para vocês e já volto aí continuando a análise. Uma das maiores falhas do sistema de ensino brasileiro é não ensinar educação financeira. Por isso, a maioria das pessoas passa toda a sua vida tendo sérios problemas de endividamento e descontrole financeiro. Ao contrário do que a maioria pensa, isto não é causado pelas pessoas não ganharem aquilo que gostariam, mas sim por não terem desenvolvido a sua inteligência financeira e, por isto, não conseguem se relacionar corretamente com o dinheiro. Por isso, meus amigos, estamos oferecendo em parceria com a Neuber Desenvolvimento Profissional o curso Finanças Pessoais, para que você possa desenvolver sua inteligência financeira, se organizar e ter uma vida financeira mais saudável, deixando de ser um devedor e passando a ser um poupador. É um conhecimento indispensável para todas as idades e com preço super acessível. Apenas R$ 59,00 e você ainda pode parcelar em até 6 vezes. Garanta logo a sua vaga e mude a sua vida financeira daqui para frente. Então não perca a oportunidade, né? Aí são as últimas vagas do curso. Hoje é o último dia para você poder aí fazer a aquisição dentro dessa turma. Não perca tempo, o primeiro link aí no primeiro comentário, né? E também na descrição. Você encontra no comentário ou na descrição, corre lá e aproveite essa oportunidade aí de colocar na sua vida financeira em dia, você que tem dificuldade com isso. Agora vamos lá. A Inglaterra, ela não aprovou isso. Estados dos Estados Unidos, né? Estão ali unidades dos Estados Unidos, não estão aprovando isso, né? Nova York aprovou, Nova York é a maioria democrata, óbvio. Agora, por exemplo, no Texas houve a rejeição desse tipo de passaporte. Países que pensam seriamente na liberdade, ou estados, né, que não querem se meter na vida do cidadão, ou que não permitem que o Estado avance, porque é importante, é a sociedade que tem que estar vigilante com o Estado, né, não o contrário. Esses passaportes não estão sendo aprovados, estão sendo amplamente discutidos. A Alemanha hoje ela vive uma ditadura globalista pesada, tá? A Alemanha e a França, elas são as cabeças da União Europeia. A União Europeia, ela é a organização supranacional, né, que mais exemplifica o que nós chamamos de globalismo hoje. E é óbvio que ela iria ser a primeira a fazer esses testes comportamentais, esses testes sociológicos com a população. E nós não podemos aceitar isso aqui. E o que está sendo feito para não ser aceito isso aqui? O deputado Carlos Jordi declarou aí na sua rede que fará hoje, né, que a base do presidente Jair Bolsonaro, e a base verdadeira, não essa base comprada, né, essa base do Centrão, que vem através de ministérios e tudo mais, eles estão se organizando para fazer uma obstrução à votação da tramitação em regime de urgência, o que possibilitaria, né, a rejeição dessa pauta e, desta forma, ela tramitaria normal, tendo tempo suficiente para debater a pauta e expor isso para a sociedade, expor isso para setores que acham que o ganho econômico imediato pode ser melhor do que a liberdade, né? Não vai ser, né? Você vai lucrar agora de maneira emergencial, né, aquecendo esses setores, mas depois vai ter o Estado regulando a tua vida. E você está dando um ok para o Estado para ele avançar cada vez mais. Um conservador não pode aceitar esse tipo de coisa. Então, obviamente, aí, nós temos que estar atento para esse tipo de situação, esse tipo de tentativa de supressão de liberdade, que foi aprovada no Senado. Até a base do governo aprovou. Por quê? Porque o governo orientou pela aprovação. O líder do governo no Senado orientou pela aprovação. Então não houve essa preocupação do governo Bolsonaro lá atrás, né, em já tentar barrar isso no Senado. Parece que a comunicação não está sendo feita muito bem com o Senado. Porque até o presidente do Senado, né, que posa ao lado do presidente da República, que agora inclusive está aparecendo de máscara. Vocês repararam ontem, na aprovação da renovação, na verdade, né, da assinatura da prorrogação do auxílio emergencial, ele era o único que estava de máscara, ali ao lado do presidente Bolsonaro. Antes ele aparecia sem máscara, né, já mostrando aí uma ruptura com o presidente Jair Bolsonaro. Então não adianta ficar paparicando essa gente, né? Tem que ir para a defesa do seu ideal, defesa da coisa que o presidente fala que vale mais do que a vida, e ele tem toda a razão,
que é a liberdade. O passaporte sanitário não pode ser aprovado no Brasil. Se for aprovado no Congresso, né, vai ser muito complicado manter o veto do presidente. Então, pelo amor de Deus, a sociedade precisa se organizar quanto a isso e fazer como fez na própria Inglaterra. A Inglaterra, ela defendeu a sua liberdade, né, de não ter a sua vida invadida tanto pelo setor privado quanto o setor público, porque você faz uma invasão. A partir do momento que você, por exemplo, num show desse de Nova York, você entra e tem que dizer lá pro cara, pro segurança, qual vacina você tomou, o cara está invadindo a tua vida, está invadindo a tua liberdade. Se a gente começar a normalizar esse tipo de coisa, para uma ditadura totalitária, é um pulo. Espero que tenha dado para entender a mensagem. Então hoje, todos atentos, a votação na Câmara dos Deputados começará às 15 horas, mas obviamente, né, são vários assuntos que serão votados, pode varar à noite aí essas votações, não necessariamente a tramitação em regime de urgência será feita às 3 horas. Então ficar de olho aí na TV Câmara para ver e pressione o seu deputado, né, o seu deputado especificamente, para que ele vá contra esse passaporte sanitário, pelos motivos que eu falei, né, pela supressão de liberdade, que vai ser um avanço perigosíssimo do Estado sobre a liberdade do cidadão. Então, as pessoas já estão sendo vacinadas, né? Quem acredita na vacina como um estabilizador aí da sociedade, uma volta ao normal, né? Isso já está sendo feito em grande escala por conta da compra de vacinas pelo governo Bolsonaro. Então não tem por que agora tornar a vacina obrigatória desta forma, porque se você não pode ter um emprego, se você não pode se matricular num colégio porque você não tomou vacina, a vacina é obrigatória. O presidente Bolsonaro prometeu que ela não seria obrigatória. Tá? Então, todo o esforço do governo agora para poder barrar isso aí, né? É obrigação com o povo brasileiro, né, os deputados da base, inclusive a base comprada, a base do Centrão, que eles possam barrar esse tipo de projeto absurdo. Gostou do vídeo? Deixa um gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para alcançarmos mais gente, né? E se puder ser um colaborador financeiro, temos aí o Pix, né? pix@vistapatria.com.br, é a chave do Pix, ou você aponta o seu celular para o QR Code na tela. Temos também o curso Nós Somos o Ocidente, que também traz aí conteúdo muito interessante para quem quer entender a evolução da sociedade ocidental, né, da nossa cultura ocidental. Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.